Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Que essa reflexão possa, de alguma forma, trazer outras perspectivas. E esse vídeo, se você viu o título e pensou que eu vou pelo caminho de demonizar ou, de alguma forma, falar qual é o problema, né, no sentido que é problemática a vida comum, na verdade é o oposto, ou ao menos, se não é o oposto, é uma outra forma de ver, uma problematização desse oposto. Como assim? A gente vê a torto e a direito, principalmente aí nas redes digitais, mensagens a respeito do como encaminhar a sua vida, de todas as formas. Tem mensagens desde, óbvio, como ganhar dinheiro, até seja o novo, sei lá, astronauta da NASA. Eu não estou dizendo que isso é inválido ou que seja pior ou melhor que outras perspectivas de vida, não é isso. Mas há uma sobrevalorização, uma busca ferrenha em querer que algo predominantemente egóico do seu ego seja deixado aqui, como marca, como... Então, isso geralmente na espiritualidade ou em pessoal dos estudos mais de humanas, sociais, de uma forma ou de outra, às vezes não usando essas palavras em explícito, mas passa uma mensagem de deixe sua marca na história, algo nesse sentido. Deixe marcado marcada, no caso, a sua presença, que você não tenha passado, digamos, em vão por essa existência sem ter deixado alguma obra magnífica, alguma forma de atitude que tenha transformado bilhões de pessoas, que você tenha impactado, que você tenha sido um grande, sei lá, desde um grande escritor até um grande orador, um grande místico, um grande líder espiritual, ou qualquer outra forma que você possa marcar de alguma forma a, a vida e a história das pessoas. Tem algum problema em marcar e deixar pegadas na história? Definitivamente não. Aparentemente não. Não é esse o ponto. Mas há implícito nessa forma de discurso e nessa forma de propagar que as pessoas têm que ser relevantes, têm que ser marcantes, têm que ser instigantes, têm que ser gigantescas, que a vida comum vale menos. Aparentemente, nesse discurso é isso que, de certa forma, fica implícito. Às vezes até explícito, mas de certa forma implícito. Porque se sua vida, vamos pensar numa perspectiva, sei lá, um pescador numa vilinha, numa comunidade pequena, sei lá, 50 famílias, uma coisa assim, uma mini cidade, uma pequena comunidade, e ele é um pescador. Talvez, pode ser que aconteça, pode. A história às vezes tem dessas reviravoltas, transformações, mas muito provavelmente esse pescador, ninguém vai lembrar daqui 100, 200 anos o nome dele, não terá marcado a história da forma como as pessoas falam. E isso significa que a vida dele foi menos válida, ou foi menos vivida, ou foi menos importante do que, do que um nome num livro de história, num livro de espiritualidade, do que um livro de arte. Como que se determina valor e importância para algo que existe?
Entende como de certa forma, é perigoso e é óbvio que provavelmente, não vou dizer com certeza, o pescador não vai se incomodar ao longo da trajetória da vida dele em não deixar sua marca, sua obra, sua forma grandiosa de existir. Ele provavelmente não vai se preocupar com essa perspectiva, com essa forma de entender. E aí, qual é o, qual é o perigo? Tem como, hoje, parece, eu não lembro as últimas estatísticas que eu vi, mas por volta de 8 bilhões de pessoas no mundo, por aí, acho que é por volta disso. Tem como os 8 bilhões marcarem? Da forma como esse discurso se apresenta? Tem como os 8 bilhões entrarem para a história, né? Para entrarem para os grandes livros, para as grandes memórias, rememorações É muito provável que não, para não dizer quase 100%. E aí significa que esses 8, por volta de 8 bilhões que estão aí caminhando hoje na Terra, sua vida é insignificante, porque parece isso nesse discurso, que se você não deixou sua marca, sua vida não valeu de nada, aparentemente, né? Ou uma derivação, né? Se não é na espiritualidade, na arte, deixar uma grande empresa, deixar uma. Enfim, é um perigo, não pela questão de que quem busca isso às vezes pode até alcançar, e lógico, há exemplos aí ao longo da trajetória humana de que pessoas colocaram ideias na cabeça e foram em frente até que elas fossem executadas. E lógico que em muitos sentidos é louvável, é interessante da gente saber essas histórias. Mas por que que valeria menos você não deixar sua marca? Ou não criar uma grande empresa, ou não criar uma grande. Por que que valeria menos? Por que que seria de um valor existencial menor? Sendo que o fato é que essas pessoas, esses 8 bilhões, a grande maioria que provavelmente não vai entrar como memória para a humanidade ou para a história, isso e aquilo, significa que a vida delas, uma vida comum, é pior. Quem determina se a existência permite que essas vidas comuns, ditas comuns, porque nenhuma vida é comum, a vida é um milagre, mas se essas vidas comuns estão existindo nesse exato momento, significa que elas valem só por estar aqui. Mesmo que isso não vá marcar bilhões de pessoas, que isso não seja construído, sei lá, uma nova obra literária gigantesca ou que não tenha construído um foguete absurdo. Aliás, mesmo essas grandes obras, muitas delas que pareceram gigantes e magníficas, cedo ou tarde foram para o esquecimento e apagadas, varridas para o grande nada o nome das pessoas que fizeram isso. Então, quer ver um exemplo banal? Qual o nome, sei lá, dos engenheiros que construíram a Torre Eiffel? Quem foram os homens que construíram a Ágora na Grécia Antiga? Quem foram os homens que construíram o Partenon em Roma? São questões que nos são colocadas e problemas que talvez não existam. E a gente sofre por problemas que não existem. Entende a perspectiva? E aí é que mora o real problema da situação. Porque o pescador está vivendo em harmonia e integração a sua vida, lá no exemplo da comunidade, e por que que isso é um problema?
talvez, hoje, com a difusão maior da internet, dos celulares e computadores, enfim, pode ser que ele entre num desses canais, mídias sociais aí, e comece a ver esses conteúdos e falar, poxa, minha vida é um desastre, né? Porque a minha vida é um... Porque eu não sou impactante, eu não sou... Eu não faço minha marca na terra, eu não faço minha história ser ouvida por 200 bilhões de seguidores, né? Essas coisas que parecem que são relevantes e no fundo mesmo, a existência e a vida tende muito mais para o aprendizado do anonimato e da sabedoria de ser um nada, como nas místicas sufi, taoísta, zen, até budista, do que as perspectivas de se tornar uma grande personalidade que todo mundo vai ovacionar e que todo mundo vai lembrar daqui 500 anos. É um pouco como você olhar um formigueiro e uma formiga falar assim, daqui 500 anos vão lembrar meu nome. Eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma ponte com uma flor diferente, com uma nova folha, que isso e aquilo, e a minha obra vai ser tão magnífica que todas as formigas de todos os formigueiros... Estão entendendo como é cômico quando a gente traz para um outro animal que na nossa visão não tem consciência? Mas por que que não é cômico ao ver isso numa rede social? Nos discursos de pretensas, às vezes, espiritualidades. Por que que isso não é engraçado? Por que que isso não é risível? E às vezes a pessoa toma aquilo para ela como objetivo e meta de vida. E perde a vida por isso mesmo. Porque é mais importante criar marcas ou modos de aparecer do que realmente contribuir, seja com a comunidade, com a família, com amigos, enfim. Então, fica aqui a retomada do título do vídeo. Qual o problema da vida comum? Talvez nenhum. O problema é que você colocou um problema nisso. Ou se você não colocou, pessoas aí colocam ao longo do dia nos vídeos e colocando como se a vida comum fosse menor, fosse pior. E aí você tem uma valoração. E aí são sistemas de valores, ou seja, eu estou determinando o que é uma vida melhor e pior. E o pescador, se ele for um pouquinho mais antenado ou sábio, vai falar, mas quem falou que eu pescar e aqui atender a minha vida do dia a dia é pior do que atingir 100 milhões de pessoas com algum tipo de mensagem na internet? Entende? Então fica aqui a reflexão sobre a vida comum. O que é dito comum, na verdade, é um milagre. Milagre não num contexto... É que essa palavra tem um contexto aí católico muito de fazer alguma coisa muito mirabolante acontecer, mas na verdade a coisa mais mirabolante é a gente estar vivo e perder essa chave de que estar vivo já é por si só uma coisa impressionante. E aí é por isso que as místicas orientais vão falar sobre o momento presente e voltar-se ao momento presente em si mesmo. Na verdade, a gente não tem nunca como sair do momento presente. Essa é a grande verdade. Eu te faço um desafio aí, vai para amanhã, agora, né? Ou então vai para ontem. Não existe, na verdade nem existe o tempo, mas esse daria papo para um outro vídeo. Mas a questão é tirar a atenção e o foco de momentos que não estão
existindo agora, de coisas que estão existindo agora. Essas perspectivas orientais trazem esse milagre do momento de agora. E aí não importa se eu atinjo, aliás, em nenhum momento, vamos dizer, de uma grande figura que foi o Siddhartha Gautama, o príncipe de Kapilavastu, que ficou conhecido como Buda, ser conhecido, não era um objetivo, não, eu vou sair daqui do palácio porque eu vou atingir 10 milhões de seguidores no Instagram da época, vou atingir 10 bilhões de inscritos no meu canal, e a perspectiva nunca foi essa do, do príncipe. Ele saiu do reino, do principado em que ele estava, por não entendimento do que era a vida, do que estava acontecendo diante da vida. E essa busca tornou para ele a revelação, talvez, sei lá, chamam de iluminação, a perspectiva de que todos somos o próprio ser. Esse seria o Nirvana. E aí você morreria, porque se não tem eu e você, não tem o eu, não tem um outro eu, não tem um outro eu tô morto, não tem eu, não tem essa entidade que segura e que diz que eu sou isso. Então todos nós somos a mesma unidade. Não tem vida e morte, na verdade. E essa perspectiva, em nenhum momento foi objetivo dele, como foi dito, atingir 10 milhões de pessoas, criar uma nova religião, ou, aliás, de nenhum. Para não dizer nenhum, a maioria, mas tem alguns que tinham talvez essa perspectiva. Mas da maioria dos grandes líderes e mestres, como Jesus também, não foi vou criar uma religião aqui porque vão ter seguidores, que eles vão. A ideia era libertar as pessoas, para que elas enxergassem por elas a perspectiva de que não tem vidas melhores ou piores, que eu não preciso seguir este ou aquela pessoa, ou que eu não preciso criar seguidores para mim para me sentir valorizado. Entendem? Então, nisso o taoísmo é exemplar de trazer a vida comum do dia a dia, a atenção para essa vida comum, que é magnífica por si só. Não se somente tiver seguidores, se a história lembrar de. O próprio Lao Tse, no Tao Te Ching, que é o livro considerado o maior livro aí do taoísmo, diz: os grandes sábios do passado, ninguém lembra seus nomes. Algo nesse sentido, eu não lembro as palavras exatas. Mas não se lembra o nome dos grandes sábios do passado. E, no entanto, eles eram sábios profundos e estavam em silêncio. Então, fica por aqui essa reflexão de que a vida comum, se você a encara como um problema e está numa corrida desenfreada, para deixar sua marca, que você vai deixar uma grande obra, que você vai transformar e que. Por que será esse impulso? Questionar esse impulso, por que chegar a esse ponto? Sua vida vale independente de ter obra ou seguidores ou qualquer realização que nós chamamos de realização. E não estou dizendo com isso que não se possa ou não se queira realizar coisas, não é isso, não é esse o ponto. Porque senão esses grandes mestres, né, não teriam difundido, divulgado seu entendimento, sua sabedoria, e teriam ficado quietos. Não é esse o ponto. Mas, como um objetivo
de marcar a história, porque aí você pode simplesmente ser um Hitler, e aí você terá marcado a história, olha que beleza. Mas é esse tipo de marca, né? Não, é um pouco. Eu sei que esses discursos não é exatamente isso, né? Deixe sua marca no sentido seja um Hitler, não é isso. Mas pode abrir essa perspectiva também, porque a pessoa, vou deixar minha marca, não importa como, vão lembrar de mim, né? É uma atitude do puro ego, do mais puro. Eu vou ser essa casca, essa personalidade. Será que isso faz algum sentido? Realizar coisas é interessante, planejar, organizar coisas, sim, com certeza. Mas não como perspectiva de algo egóico por si só. Para essas grandiosas obras que ficaram e que realmente, por paradoxal que seja, né, marcaram, eram de pessoas que não necessariamente queriam promover a sua personalidade, o seu status, o seu forma de ver o mundo. Não, porque genuinamente queriam contribuir, queriam ver e estar com os outros e não desvalorizavam pessoas que não necessariamente, como o exemplo do pescador, duvido muito que Buda ou Cristo desvalorizaria a vida de um pescador comum, de uma vila, de uma comunidade. Entende? Então, assim, esse é o recado. Espero que de alguma forma aí contribua para novas perspectivas, pensamentos, ideias. Se quiser trazer comentários, se quiser trazer outras perspectivas, fica aberto aí o canal para trazer as suas ideias. E se sentir que vale, compartilhe com pessoas que queiram também discutir e debater novas ideias, ok? Muito obrigado aí pela visualização, por acompanhar o vídeo até esse momento e até uma próxima reflexão. Gratidão, até mais.